Visão Espírita, a revista eletrônica do Espiritismo. Olá, é muito bom estar com você novamente. E no nosso programa de hoje, muitos quadros que servirão para a nossa reflexão de vida. Vejamos. Um tema selecionado. O que acontece após a morte? Nós podemos voltar? I think there is some likelihood of life after death. A resposta pode vir de crianças que lembram de uma vida antes de nascerem. Our work provides evidence that we should strongly consider the possibility of reincarnation. Embarque em uma pesquisa científica em busca de provas de reencarnação. Ouça as histórias destas crianças que se lembram de uma vida passada. Histórias de vidas passadas. Everybody was asleep when the fire came. Mommy and Daddy could not get me out. I stayed with the fire. The fire was hot. I know Mommy and Daddy will be happy when I come back. A memória de uma criança. Não da morte, mas de uma vida nova. Existe vida após a morte? Uma pergunta antiga. Na Universidade de Virgínia, em Charlottesville, cientistas investigam alegações de reencarnação. Há 40 anos, tentam explicar relatos de crianças que falam de uma vida passada. Histórias como desta garota que diz ter morrido afogada e que reencarnou. Ou deste garoto de 6 anos que era policial em Nova York e foi morto em serviço. Ou deste garoto que lembra viver como seu próprio avô. Há milhares de histórias assim, e o Dr. Jim Tucker reuniu muitas delas. We're investigating cases of very young children who spontaneously begin talking about previous lives. They usually begin between the ages of 2 and 3 and continue until the age of 5 or 6. We're looking at these cases to learn as much as possible about this phenomenon. Mas e se houver casos de reencarnação que não se baseiam só na lembrança de crianças? Jim Tucker está a caminho de outro caso. É uma categoria de casos muito mais difícil para seus críticos contestarem. The more that the cases were found, one started to come with birthmarks and birth defects, and we found that in many cases there was a striking correlation between the birthmarks on the children and wounds that the previous personalities had. And we've been able to track down autopsy reports or medical records to make sure that in fact there was a match there. Pela primeira vez, estas marcas de nascença dão uma prova física verificável que sugere reencarnação. We don't have a lot of American cases that have the birthmarks or birth defects along with the memories. We do have some, but it's unusual, so we certainly like to investigate all those that we can. Jim está prestes a visitar um desses casos. Ele está indo para a Flórida para ver um menino que diz ter sido um policial em Nova York, morto em um tiroteio. When I was big, I was a police officer. I walked into a store one night. They were bad guys, too.
They shot me dead. Give me your money now. Pensacola, a casa de Maria Hagdorn. Ela tem 2 filhos, Mia, de 2 anos, e Ian, de 5 anos. Ian está muito doente. What kind of dress do you like to wear, Mia? Seu filho sofre de uma rara doença do coração. Quando se esforça demais, fica sem ar e desmaia. Idas ao cardiologista são frequentes. A observação é obrigatória. Ian sofreu 6 cirurgias antes de fazer 4 anos. He was a big, healthy 8.5-pound baby, and they took him off. They said to take a bath, give him a bath. And they never came back. Over an hour went by, so I sent my husband off to find the baby. And he came back quite a bit later with 2 doctors, and they were all crying, very visibly shaken, which I knew that the news was not good. Disseram que Ian não sobreviveria um dia. Só uma cirurgia de emergência o salvaria. 6 horas após nascer, Ian sofreu uma grande cirurgia. Ian had underdevelopment of the pulmonary valve, which is the artery right here we see in this drawing. And that caused the right side of his heart not to develop as well. And what that leads to is a lack of oxygen in his blood. So it's a condition where he is essentially suffocating because not enough oxygen is delivered to the brain and to the rest of the body. A cirurgia correu bem. Após 9 horas, os médicos repararam a válvula. Mas o subdesenvolvimento do lado direito do coração levaria tempo e mais cirurgias. A vida de Ian ainda corre risco. O que traz Jim aqui é um evento que ocorreu 1 ano antes de Ian nascer. My dad was a police officer, and he walked into Radio Shack, and he could tell something was going on. 2 guys up at the front desk pulled a machine gun out of their overcoat and pointed it at the manager. And my dad pulled his revolver and said, "Drop your weapons, I'm a police officer." And somebody was shooting him quite immediately after he said that. Were 12 people get lightheaded? Jim e Maria revêem a autópsia do pai. A causa da morte se destaca para quem a lê. Seu pai morreu devido a uma artéria pulmonar rompida causada por um tiro. A mesma artéria que faz Ian sofrer. Mas algo mais estranho aconteceu. The first time was when he was about 3, and I was doing some work in my office, and he was making quite a bit of noise, and I had threatened him with a spanking if he didn't quiet down. And he stood there and looked at me and said, "When you were a little girl and I was your daddy, lots of times you were bad and I never spanked you." Which just kind of blew me away. He didn't get a spanking. Ian começou a falar mais sobre o avô. Growing up, we had 2 cats, a black cat and a white cat, and the black cat was Maniac, and the white cat was Boston. So one day I was doing something, and Ian came over to me and he said, "Mom, when you were a little girl and I was your daddy, what was my cat's name?" And I said, "Maniac?" And he said, "No, the white one." And I said, "Boston?" And he said, "I used to call him Boss, right?" So he knew the color of the cats, and he knew the nickname that only my dad used to call Boston. Maria tem muitas histórias como esta de Ian. Ela está convencida de que Ian é seu pai reencarnado. Não são só as histórias, mas também a prova física. A correlação entre a doença e a lesão mortal do pai removeu todas as dúvidas. Much of these cases often involves memories and statements and behaviors.
The birthmarks are something that's completely objective, and it's something that it's beyond memory or beyond chance. Talvez a memória de Ian o engane. Talvez o que diz esteja ligado ao avô por mero acaso. Mas a combinação de memória e prova física é muito convincente. I didn't want to go back, but God just gave me to you. God gave you to your mom, even though you didn't want to come back? O caso de Ian Hagdorn exige a pergunta: o que significam todas essas provas? There are obviously huge questions here which we haven't even begun to try to answer, such as, is there a soul? If so, what does that term even mean? How does it get carried over from one life to the next? When you look at all these cases, you can certainly focus on the weaknesses if you choose to. But I think there's also enough here so that if you choose, you can step back and say that there may just be something remarkable going on. Se o Dr. Tucker estiver certo, as lembranças de todas as crianças podem significar que a morte pode ser apenas um caminho para uma outra vida. Olá, Espírita Cidadão é um quadro que pretende discutir o mundo a partir do conhecimento espírita com muito senso crítico e serenidade. Você é nosso convidado para juntos nós dividirmos os nossos anseios por mudança e por justiça. Seja bem-vindo. O nosso tema de hoje, liberdade religiosa, direito e espiritismo. Meus amigos, um dos problemas talvez mais discutidos hoje na atualidade, no mundo contemporâneo, não apenas no Ocidente, mas em todo o mundo, por conta da globalização e da facilidade com que as informações correm o mundo todo, é o papel das religiões, ou, dizendo melhor, o espaço das religiões nos estados e nas instituições. Até que ponto as religiões podem efetivamente influenciar na organização dos estados e no funcionamento das instituições, das empresas, das corporações, dos governos. Nós encontramos hoje no mundo grandes sociedades fundamentalistas, dominadas por sociedades religiosas ou simplesmente por pensamentos religiosos que se misturam nas questões do Estado, nas questões da vida pública, nas questões da sociedade, e isso hoje vem desafiando políticos, pensadores da sociedade, sociólogos, antropólogos, a tentar entender exatamente qual é o espaço que deve ser garantido às religiões nas sociedades democráticas e nas sociedades plurais que vivemos hoje. Sobretudo porque, quando o mundo se tornou muito pequeno, já não há mais as grandes e velhas fronteiras de antigamente, as religiões se sobrepõem e os valores de muçulmanos e cristãos, de judeus e de hinduístas, de shintoístas e de cristãos de várias denominações acabam convivendo nos espaços do mundo, nos espaços de comércio, nos foros internacionais, na internet, que não obedece fronteiras. Então, meus amigos, qual é exatamente a visão espírita a respeito dessas questões? Afinal, nós também, de alguma maneira, uma religião. Portanto, vamos compreender o seguinte: o Estado é laico. Esta ideia da laicidade do Estado é uma conquista da humanidade. A laicidade surge a partir da Revolução Francesa, no final do século XVIII. Era ali exatamente o momento em que se derrubava o Estado absolutista, aquele Estado em que o rei absoluto mandava em tudo e em todos. E por que ele mandava em tudo e em todos? Porque Deus queria. Então percebam exatamente esta ligação entre as coisas de Deus e as coisas do mundo de um modo indevido. E durante toda a Idade Média, os 1000 anos que se antecederam a esse momento, 1300 anos antes da Revolução Francesa, as pessoas estavam dominadas pelas religiões e viviam sempre em função das promessas para depois da morte. E as organizações religiosas
é que davam a fundamentação política para aqueles governos que exploravam, vitimizavam e violavam os direitos daquelas pessoas. Portanto, a conquista do Estado laico foi uma vantagem para a humanidade. E surge no momento em que havia uma grande contestação, uma grande construção filosófica chamada Iluminismo. O Espiritismo decorre do Iluminismo, é um filho do Iluminismo. O professor Allan Kardec inicia o seu trabalho de codificação da doutrina espírita na França em 1857. Ora, a França tinha sido, naquelas décadas anteriores, o cerne e o ponto fundamental do Iluminismo. Os grandes filósofos iluministas, a par de alguns ingleses e alemães, eram, na maior parte, franceses. O próprio professor Allan Kardec foi discípulo de Pestalozzi, que por sua vez foi discípulo de Rousseau, um dos principais nomes do iluminismo francês daquela época e um dos homens que cunhou a sociedade progressista e laica francesa daquela época. É preciso, portanto, que nós espíritas estejamos convencidos de que a sociedade deve ser secularizada. O que é uma sociedade secular? É aquela que é organizada à margem de alguma visão religiosa ou de alguma concepção de Deus, qualquer que seja, inclusive a nossa. No Brasil, a nossa Constituição, como na verdade as constituições de uma maneira geral, elas garantem a liberdade de crença e a liberdade de não crença. Isto é, a liberdade das pessoas terem as suas religiões ou a liberdade da pessoa não ter religião alguma e ser ateia. E há também a garantia do funcionamento das religiões, dos seus lugares de culto, das suas práticas, desde que não haja prejuízo para o bem público no exercício dessas religiões. Portanto, nós espíritas estamos assegurados com relação ao nosso direito de sermos espíritas. Mas é fundamental que nós também aprendamos a respeitar o direito das pessoas terem as suas religiões e, sobretudo, de não terem religião alguma e de não ficarmos acusando as pessoas que não têm crença, os ateus, de eventualmente serem inferiores por causa disso. Isso é uma manifestação absolutamente incabível para um espírita que conhece o espírito imortal e sabe que somos provisoriamente católicos, espíritas, ateus ou evangélicos. Portanto, meus amigos, a concepção do Estado laico, ela está de acordo com a concepção espírita. E é preciso que nós saibamos conviver com isto, entendendo que a manifestação religiosa é íntima, é pessoal, é de cada um de nós, que nós, nos nossos espaços, vamos trabalhar para que estas concepções religiosas mudem a nossa maneira de agir na sociedade, para que nós nos transformemos em homens honestos, justos, decentes e trabalhadores, que nós nos preocupemos com as injustiças do mundo, com as assimetrias da sociedade que distribui igualmente as oportunidades e as riquezas entre as pessoas, porque isto viola a nossa concepção de justiça construída em cada um dos nossos corações pelas religiões. Mas na prática social, não. Na prática social é a justiça do mundo, é assim que ela deve funcionar. Portanto, sejamos muito tolerantes. Nada de querermos impor a nossa maneira de ser, de pensar e de ver o mundo aos outros, e também não vamos aceitar que os outros imponham a nós. O espaço de convívio entre as pessoas é o espaço da secularidade ou do Estado laico. Certamente chegará um momento, com o progresso, que alguns valores serão absolutamente normais no nosso convívio. No momento em que todos nós estivermos já numa condição espiritual que comporte esse tipo de convicção, certamente valores como o respeito absoluto pelo semelhante, responsabilidade moral pelo que fizermos, justiça social, igualdade entre as pessoas, independentemente de quem tenha mais ou menos posse, dinheiro ou títulos universitários, todas essas questões serão naturais e elas estarão entremeando os espaços sociais, os espaços institucionais, mas já não serão mais valores religiosos, porque nós já não precisaremos mais de religiões organizadas. Serão valores universais, de uma ética universal inerente à nossa condição de seres humanos, de criaturas humanas. Talvez alguma coisa que pudéssemos hoje chamar de religião natural. Mas neste momento, quando chegarmos a esta condição, não precisaremos mais da religião, então não haverá mais uma sociedade secularizada ou religiosa. Haverá simplesmente uma sociedade de homens justos, de homens responsáveis e de homens que sabem qual é o seu papel e o seu compromisso na ordem da criação divina. Meus amigos, o nosso quadro Espírita Cidadão, transformar o homem para transformar a sociedade, mas também transformar a sociedade para transformar o homem. Obrigado pela sua presença. Até o próximo quadro. Não saia daí. Voltamos já.
vida. Quero luz no meu caminho, quero te ver. Entender que tudo passa, que a terra é uma escola, quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade firme tem felicidade. Vem viver a emoção, dê a mão, vamos seguir. Quem quiser. Prezados amigos do Visão Espírita, estamos mais uma vez num quadro retrô. E o quadro retrô, ou momento retrô, que nós trazemos neste instante, são exatamente com os amigos Adriana e Dodô. E Dodô, que fazem aquele quadro O Papo Jovem. E nós vamos lembrar um dos quadros que eles apresentaram, que foi exatamente com o amigo Júlio Hazek, lá da dirigente da mocidade da AME. Foi um quadro muito interessante, porque o Júlio, ele, além de músico, ele também é arte educador e passou um bom tempo de trabalho na Fundação Casa, que foi a entrevista que vocês fizeram. E naquela entrevista, o Júlio falou para vocês a respeito da violência entre os jovens. Agora, eu perguntaria para vocês, para exatamente ilustrar aquele quadro retrô que os telespectadores vão ver um trechinho, que foi muito bom, que vocês falem sobre essa violência entre os jovens e o que a nossa doutrina ela nos coloca a respeito desta realidade que é o aumento da violência entre os jovens. Dodô. Bem, essa violência entre os jovens pode ser que sejam espíritos, né, que estão reencarnando, espíritos de regeneração de outras reencarnações, espíritos lá que foram ruins em outras encarnações, e estão tendo uma oportunidade de aprender aqui, só que ainda eles não tiveram o despertar espiritual. E aí eles ficam violentos, procuram as drogas, as bebidas alcoólicas, porque ainda eles estão se regenerando, né? Estão reencarnaram aqui na Terra, e por algum motivo qualquer ainda não tiveram o toque divino de Deus. Porque por isso essa violência toda aí que está acontecendo entre os jovens que estão aí. Perfeito. Adriana, e você viu, né? O Júlio, ele fala a respeito dos jovens, essa violência, mas dentro lá da Fundação Casa, né? Você viu como ele colocou que também os jovens têm os seus princípios, né? Dentro da própria fundação. Mas a violência fora da Fundação Casa, né? O que a doutrina espírita fala sobre isso? Então, eu acredito que dentro do que a gente conhece, né, o que falta um pouco é porque nós, né, estamos reencarnando e precisamos de uma base para continuar essa evolução. O que está acontecendo, que eu percebo, é que essas bases de família, de estrutura, não está mais tendo. Então, o jovem está um pouco perdido, não sabe para que caminho vai. Então, acaba acontecendo essa ansiedade que está tendo e tudo mais. Eles não estão focando, né? E está acontecendo essas guerras entre tribos, né? Que a gente fala. Mas se você for procurar na essência de todos eles, assim, a busca é por puro amor. Então a gente tem que investir nesse amor que está um pouco assim, muito tímido, digamos assim. Sim. Então tem que dar um pouco mais de ênfase para esse amor, esse acolhimento, porque só assim a gente consegue estar contornando essa situação. Muito bem. E nós vamos dar uma olhadinha num pedacinho do quadro que vocês fizeram com o Júlio. Vamos lá? E aí, pessoal do Papo Jovem, tudo bem? Eu sou o Dodô, nós estamos começando mais um programa. Estou aqui com a minha esposa, Adriana, e nosso amigo Júlio Hazek. Júlio, beleza?
Tranquilo, Dodô. É um grande prazer estar aqui no Visão Espírita, participando desse bloco Papo Jovem. Meu nome é Ju Hazek, sou músico, arte educador e também dirigente da Mocidade Espírita da AME de São José dos Campos. Ô, Júlio, eu queria perguntar para você assim, o que você acha, pelo fato assim da Fundação Casa ser noticiário só de rebeliões, de pontos negativos? E eu gostaria de saber também se você, nesse período que você teve lá com o pessoal, se você sofreu algum tipo de ataque ou alguma violência. Bom, Adriana, como você colocou aí na pergunta, infelizmente a visão que se faz, que se coloca na mídia da Fundação Casa, é só essa situação de violência mesmo. Rebeliões, tudo mais, aquelas imagens aéreas, né? Os helicópteros, os meninos tacando fogo em colchão e tudo mais. Tal, assim. Sempre quando tem um balanço, fala dos policiais que são feridos, e as crianças, e os próprios adolescentes, né? Que se batem e tudo mais. Tal, assim. Mas essa situação era uma discussão que a gente tinha muito lá dentro da unidade, porque a gente vivia uma outra situação. Porque as rebeliões existem, né? Mas o ponto positivo, as vivências que existem lá, não são relatadas. Né? Tanto que uma coisa que acontecia muito lá, quando acontecia alguma coisa positiva, de repente estava rolando um campeonato de futebol interno, tal, assim, e a gente via a alegria dos adolescentes participando, tal, assim, a gente falava, poxa, isso aí não é noticiado. Né, só o lado ruim. E os próprios adolescentes, eles têm essa visão também. Em várias oportunidades, quando eu estava com eles, em atividades e tudo mais, tal, assim, quando a gente conseguia alguma vitória, né, porque dos 3 anos que eu passei lá, 1 ano eu passei atuando diretamente com eles. E nesse período de 1 ano, eu produzi um CD com eles. E quando eu coloquei para eles que havia um estúdio lá para dentro, que eu levei um estúdio de um amigo meu lá para dentro, a gente gravou com eles, tal assim. Então, a cada vitória que eles tinham, eles colocavam assim, poxa, senhor, isso aqui não é relatado. Isso aqui o povo lá de fora não fica sabendo. O pessoal só fica sabendo da gente quando tem rebelião, ou quando morre alguém aqui dentro, tal assim. Mas quando a gente tem esse tipo de vitória, isso não é relatado na mídia de uma maneira geral, né? Nesse 1 ano, como eu falei, a gente produziu um CD, houveram algumas apresentações em outras unidades fora de São José dos Campos, e para eles era uma vitória ter esse tipo de sucesso assim, nesse tipo de empreitada. Só que como eles mesmos tinham consciência, isso infelizmente não é noticiado na mídia. Ô, Júlio, e você acha que a administração atual, a Fundação Casa, hoje você acha que recupera os menores infratores aí que infringiram a lei, comparado com a FEBEM no passado? Olha, como a gente estava conversando antes, são passos lentos. São passos lentos. O ECA é de 1990, por exemplo, e até hoje muitas das nossas crianças e adolescentes sofrem vários tipos de violência. Né? Completou 31 anos, né? E até hoje ainda muita coisa você consegue perceber assim, de violência em relação a adolescentes e crianças. O fato de ter mudado para a Fundação Casa, para meio que enterrar esse nome FEBEM, para que não se lembrasse da FEBEM, porque a visão que se tem da FEBEM são as rebeliões, violência, tudo mais, tal assim. E quando se instituiu a Fundação Casa, quando mudou de nome, era com essa proposta. Né? Tanto que o símbolo da Fundação Casa é uma casa, com esse propósito de acolher o jovem. Só que é a mesma coisa que o ECA. Né? Tá no papel e ainda vai demorar muito para entrar na prática ainda. Porque, como eu coloquei antes, lá quando a gente estava conversando, infelizmente hoje ainda, quem gerencia a Fundação Casa é a Secretaria de Segurança. Então, a forma como eles trabalham é como se fosse um sistema prisional. Né? Sendo que não, eles não estão presos, eles estão privados de liberdade, eles estão cumprindo uma medida socioeducativa. Eles não são presos, eles são internos. Né? São nomenclaturas diferentes, mas que diferem bastante também a como eles devem ser tratados. Né? E o complicado disso é que eles mesmos, os próprios internos, eles fazem questão de se enxergar como presos. Ô, senhor, eu estou cumprindo pena aqui, senhor. Eu falo, não, você está cumprindo uma medida socioeducativa. Quem cumpre pena é o cara que está aí para cumprir 10 anos, 15 anos, 30 anos. Tal, assim, não, senhor, louco, senhor, segurei o 12 aí, estou cumprindo uma pena aqui. Né? Então, para eles, acaba funcionando como uma espécie de glamour também, estar preso.
né? E se o ambiente que é criado ali fortalece isso, como essa coisa do sistema de segurança, de ter os vigias, e ter os agentes, e ter um diretor, na grande parte, com experiência em penitenciárias, né? Grande parte dos diretores da Fundação Casa tem experiência em penitenciárias, já foram delegados de polícia. Então, a visão deles é a visão da questão da segurança, né? Não tem nenhum conteúdo educacional, porque eles estão lá para, como eu falei, né, para cumprir uma medida socioeducativa. Então, seria muito mais saudável se a gerência fosse da Secretaria de Educação, por exemplo, né, que daí teria uma outra abordagem. Mas, como eu falei, são passos lentos. Hoje em dia, a Fundação Casa, ela trabalha com dois tipos de gestão. Tem a gestão plena, que é o Estado que manda, e tem a gestão compartilhada, que é metade do Estado e metade de uma ONG, por exemplo. Daí já tem já existe uma luz no fim do túnel, porque daí essa ONG vem com outro olhar. A ONG vem com outro olhar, né, tal assim, que normalmente as ONGs são ligadas a entidades que já têm um trabalho desenvolvido com jovens, tal assim. Então, digamos que já existe um outro olhar, né? E graças a Deus essas gestões compartilhadas têm tido bastante sucesso, né? Então, aos poucos, todas as unidades vão acabar se tornando gestão compartilhada, que daí o Estado entra só com a estrutura, né? A estrutura e a parte da segurança, e a gestão educacional mesmo, tal assim, fica por parte da ONG, né? Que daí cada ONG tem o seu perfil, tal assim. Mas como eu coloquei, a grande maioria das ONGs tem esse perfil de trabalhar com o jovem, já tem um foco direcionado, tal assim, então sabe como lidar, tem uma outra visão, né? O que ajuda bastante. Aí ajuda bastante na recuperação do interno, se houver esse perfil de trabalho, porque de uma maneira geral, no grosso, depende mais do menino ou menina, né? Depende mais do interno ele querer essa recuperação. Assim, Júlio, e como que você explica, assim, né, no nosso meio espírita, que a gente pode estar acompanhando mais de perto, né, o que você acha desse aumento dessa violência no meio jovem? Com essa experiência toda que você já teve lá, o que você acha de tudo isso? Olha, é sabido, né, por nós espíritas, que as encarnações de uns tempos para cá, tal assim, então, são todos de irmãos que estão tendo uma última oportunidade de encarnar aqui no nosso orbe, por causa dessa transição, né, de provas e expiações para regeneração. Então, muitos desses irmãos vão ter que ser expurgados para um outro orbe, assim como nossos irmãos de capela, né, foram expurgados para cá, para resgatar suas dívidas, aí, consequentemente, né, retornar para a capela. Então, como é sabido de todos, essas últimas encarnações são de irmãos que estão tendo essa última oportunidade, né? E, na sua grande maioria, de irmãos que não têm ainda um esclarecimento. Não digo nem que tenha uma evolução inferior ou coisa do gênero, mas eles são simplesmente menos esclarecidos, né, sobre o amor de Deus para conosco, né? Porque esse é o ponto-chave. Porque, por exemplo, você pega os trabalhos de P3B, quando o irmão se manifesta ali, e você coloca para ele o amor de Deus para conosco, o amor do Cristo, aí ele abaixa a guarda. Né? E até como eu assisti recentemente num filme, aquele Assassinos por Natureza, e tem um trecho lá que o protagonista do filme ele fala que a única coisa que pode vencer a violência é o amor, né? A única coisa que pode vencer as trevas, ou coisa do gênero, qualquer situação infeliz, é o amor, né? Então, muitos desses irmãos que estão encarnando, infelizmente, não têm esse esclarecimento, e daí que você começa a perceber esses estados de violência, né, que a gente vê assim de uma grande proporção, né, que, como coloquei, são desses irmãos que estão tendo essa última oportunidade de encarnar aqui, porque quando houver essa transição, eles, infelizmente, se não conseguirem resgatar as suas dívidas e se esclarecer em relação ao amor de Deus para conosco, infelizmente esses irmãos não estarão na mesma vibração do nosso planeta, né, e terão que, infelizmente, ser expurgados para um outro orbe. Um exemplo que eu costumo dar, bem prático assim, é que a situação é a seguinte: a gente vive numa escola, o nosso planeta é uma escola, e o exemplo que eu uso é o seguinte: já que estamos numa escola, a situação é a seguinte: no ano que vem, só vai ter primeiro, segundo e terceiro colegial. Até então a gente tinha só até a 8ª série, né? Só que o ano que vem vai ter só até primeiro, segundo e terceiro colegial. Então aqueles irmãos que não passarem de ano, da 8ª para o primeiro colegial, infelizmente vão ter que ir para uma outra escola que tenha a 8ª série.
E só vai ficar aqui aqueles que conseguirem passar de ano. Por primeiro, segundo, terceiro colegial. Daí esses irmãos vão ter que ir para uma outra escola, fazer a 8ª série de novo, né, para daí quando passar de ano, primeiro colegial, eles vão poder voltar para a nossa escola, para o nosso planeta Terra. Então, a grosso modo, eu costumo usar esse exemplo assim. Mas o que a gente vivencia, a explicação é essa. Né? São esses irmãos menos esclarecidos que estão vindo, tendo essa última oportunidade, né, de encarnar aqui nesse período de transição. Né? Não que eles estão fadados a queimar no fogo do inferno pela eternidade, o que não é o que a gente acredita. Mas eles terão uma oportunidade quando resgatarem suas dívidas nesse outro orbe que já está preparado para eles. Um tema selecionado. Prezados amigos telespectadores, nós estamos no quadro Um Tema Selecionado. E o tema selecionado deste momento é Movimento Espírita. E aqui ao nosso lado está um conhecedor, grande conhecedor do movimento espírita, o Rui Barbosa, e também amigos de todos nós, apresentador do nosso programa, apresentador do Vivência Espírita na Super Rádio Piratininga. Ô Rui, a pergunta para você no tema de hoje, Movimento Espírita, é a seguinte. É esta pergunta que vários espíritas fazem, e muitos dos nossos telespectadores. O movimento espírita precisa ter tantos órgãos que coordenam o movimento, ou teria que ter um órgão só coordenando o movimento? Não, eu acho que deveria ter vários, porque nós falamos muito em a lei de afinidade e nós temos que respeitar as pessoas que se afinizam com determinado tipo de movimento. Certo. E isso que acontece com a gente, quer dizer, então nós nos afinizamos com determinado movimento, que é o movimento da Aliança Espírita, e nós temos aqui na nossa cidade a USE, temos a Federação e temos também os independentes. Certo. O que acontece? Eu acho que todos eles estão no caminho certo, indo por caminhos diferentes, mas estão no caminho certo, estão na trilha certa, porque onde nós temos que ter muito cuidado é com a pureza, com a tranquilidade, com a serenidade da doutrina espírita, que nos traz o conhecimento vasto para que nós possamos ter vários movimentos, mas não se perdendo. Perfeito. O que não pode haver, eu acho, é uma concorrência, né? Não. Uma coisa assim, né? Mas não existe a concorrência. Agora, essa concorrência, às vezes, acontece em movimentos porque nós costumamos brincar dentro do nosso programa Vivência Espírita, e nós dizemos que a doutrina foi trazida por espíritos superiores. E o movimento espírita é por espíritos inferiores, que somos nós, que estamos aí batalhando para a autoafirmação, para a nossa profissionalização, para os nossos trabalhos, para a nossa sobrevivência, e não é fácil. E depois tem também uma coisa que precisa ser trabalhado muito para os espíritas, é o seu egocentrismo. Porque tem muitos que acham que o dele é o melhor e aí então desfaz dos outros movimentos, enquanto que nós devemos ter justamente usar a alteridade, que é o respeito a todas as diferenças. Perfeitamente. Ok, Rui. Pois então, estamos na nossa sala de leitura. Naturalmente que você vai criar a sua. Pode não ser uma sala, pode ser o quarto de leitura, pode ser um momento em que você está lá na sua intimidade, no seu ambiente onde você vai descansar. Mas lembre-se, ler é alguma coisa tão especial que se você não criar um momento para fazer isto e for ler só na hora que você vai dormir, provavelmente você vai dormir, não vai ler. E muita gente fala isso, eu começo a ler, me dá sono, mas é claro, vai ler deitado, vai ler com uma luz muito fraquinha. Então, se você cria o ambiente, você desfruta o conteúdo e aquilo passa a te dar prazer. Ler passa a ser um momento agradável da sua vida. Claro que você pode ler num congestionamento, ou quando você está no ônibus, esperando chegar ao seu ponto, nessas longas filas de espera em bancos, é sempre útil aproveitar o tempo. Mas crie, sempre que possível, este momento. Como falamos no bloco anterior, nós vamos hoje analisar, e você vai ler conosco, a segunda mensagem, a de André Luiz, que está antes do primeiro capítulo do livro Nosso Lar. Você vai pegar o livro, nós vamos, com o Nosso Lar, abrir o livro na parte adequada, enquanto você também vai fazendo isso.
A segunda mensagem, ela tem o título que o Espírito André Luiz, assim, resolveu colocar, a mensagem de André Luiz. E você vai ver aí, no texto agora que nós vamos colocar para você ler, a primeira frase e os primeiros parágrafos. A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem o seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Vocês já podem ver aqui que André Luiz começa explicando que, também como um rio, nós somos seres que vamos caminhando na direção para frente. Vamos caminhando em busca de um objetivo, de um destino. E, como o rio, vamos recebendo apoios, afluentes, conhecimentos, vamos recebendo agregados na nossa afetividade, na nossa intelectualidade, para que possamos crescer. Isto espelha o que é a vida física, não é? Vamos voltar para o oceano da verdade, mas enquanto estamos na vida física, vamos recebendo aportes, contribuições de pessoas, de experiências, de situações, de esforços mesmo que nós realizamos. Então, já aqui, André Luiz coloca que a vida do lado de cá e do lado de lá continuam a ser a mesma realidade, apenas que enquanto estamos aqui na Terra, nós vamos aproveitando, vamos vivenciando experiências e que depois encontraremos resultados, efeitos de tudo que nós aprendemos. Vamos continuar agora com mais um trecho da mensagem do Espírito André Luiz. Cerrar os olhos carnais, e cerrar aqui quer dizer fechar, não é? Constitui operação muito simples, demasiada simples. Ela é algo natural, morrer, não é? Permutar a roupagem física, trocar de roupa, não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos nada tem a ver com as soluções profundas do destino e do ser. Se nós mudamos de roupa, continuamos sendo a mesma pessoa. E a morte, que é esta troca de roupa, não vai alterar em nada a nossa iluminação, a nossa evolução, se nós não estivermos atentos para aquilo que estamos fazendo na Terra. Não é morrer que santifica, é viver, é estar no mundo aproveitando as experiências que nos tornam melhores. Continuamos agora. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas experiências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitaremos ainda? E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Ai, exclama André Luiz, por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. Esta frase é lapidar nesta mensagem de André Luiz. Por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. Vivenciamos isto hoje. Vivenciamos situações em que muitos teorizam, muitos falam de reforma íntima e, na prática, deixam de visitar os aflitos. Não tem tempo, porque estão estudando muito, de ver a dor alheia, de ver o sofrimento, de consolar a cabeceira de um enfermo. Então o que André Luiz nos está dizendo é: faz quanto tempo que você não vai onde está a miséria? Não é? Então, tudo isto
é a reflexão que esta mensagem nos apresenta na assinatura do Espírito André Luiz. Ela é muito mais longa, nós estaremos aproveitando o próximo bloco para também esmiuçá-la mais. Medite nisto. Há, por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos do Espírito. No próximo bloco, nós prosseguiremos com a mensagem de André Luiz. Fique conosco. Informativo Visão Espírita. Você que é espírita e colabora numa entidade espírita, não deixe de comparecer ao primeiro encontro de União dos Espíritas de São José dos Campos e região. Uma série de apoios e benefícios serão oferecidos aos espíritas e casas espíritas que desejam melhorar ainda mais as atividades no nosso movimento. Entre os apoios, serão oferecidos material didático para aulas e palestras, treinamento para execução de projetos e página de site, entre outros. Contará também com uma palestra do Dr. Alquinder de Oliveira. Este primeiro encontro é organizado pela USE Unime de São José dos Campos e Aliança Espírita Evangélica. Acontecerá na Câmara Municipal de São José dos Campos no dia 25 de fevereiro, sábado, às 18 horas. Mais informações nesse site ou telefone que você vê aí na sua telinha. A mensagem. Conta uma história da sabedoria espiritual que existia um homem que por muitas e muitas vidas se preocupava unicamente com uma coisa. Ele queria conhecer Deus. Então, por diversas existências, ele passou todos os seus dias peregrinando pelas estradas, encontrando com pessoas, batendo em casa, sempre com a mesma pergunta. Você conhece Deus? Você sabe onde Deus mora? Isso se fez por muitas e muitas reencarnações dele. Ora, nós vamos encontrar esse espírito amigo numa reencarnação onde ele está desenvolvendo a mesma questão. Você sabe onde Deus mora? Você conhece Deus? Um dia, entrando num povoado, ele olhando para o lado, ele viu uma casinha toda florida, bonita, luminosa e numa placa em cima da porta. Aqui mora Deus. Nosso amigo se entusiasmou. Nosso amigo finalmente sentiu dentro de seu coração um palpitar muito grande. Ele finalmente havia encontrado Deus. Seria só subir aqueles 2 ou 3 degraus que levava à porta, bater na porta e Deus abriria e ele finalmente teria encontrado Deus. E foi assim que ele fez. Procurando segurar a emoção, correu, subiu a escada, levou a mão e parou. Pensou, espera um pouco, se eu bater nessa porta e Deus abrir, que sentido eu vou ter na minha vida? Eu não vou ter mais o que fazer, porque eu não tenho feito outra coisa senão procurar Deus. Eu acho que ainda não está na hora de eu encontrar Deus. Tirou os sapatos para não fazer barulho, desceu pé ante pé, colocou-se na estrada e seguiu o seu caminho. Logo na primeira curva, existia um homem sentado e ele fez a tradicional pergunta. Você conhece Deus? Você sabe onde Deus mora? A resposta negativa continuou a sua peregrinação. Gente, a moral da história é a seguinte. Todos nós somos levados à busca do reencontro com Deus. Mas quantos de nós estamos preparados para reencontrar Deus? Todos nós queremos, as próprias religiões incentivam. E nós buscamos, sim, a cada instante, esta aproximação.
Mas será que nós estamos realmente dispostos? Porque encontrar Deus significa responsabilidade. Se reencontrar com Deus significa alcançar um ponto em que os erros, os defeitos, todas as nossas dificuldades vão ficar para trás. Porque nós vamos viver uma situação absolutamente espiritual. Será que nós estamos preparados para isso? Então não adianta a gente estar entoando hinos, cantando aleluias, gritando hosanas, se a gente não pratica aquilo que Deus espera que a gente pratique. Ora, se nós somos emanações de Deus, e Deus é amor, nós temos basicamente que sermos portadores da centelha divina dentro de nós, exemplificando o amor em cada gesto, em cada ação, em cada palavra que a gente fizer. O encontro com Deus, muito bem. Muitas pessoas ligadas muito ao materialismo nos perguntam, bom, reencontrar com Deus, aonde Ele está esperando? Como se Ele fosse uma individualidade, Ele fosse uma entidade que estivesse esperando que a gente se apresentasse a Ele. Então, gente, não é por aí. Nós temos que entender que Deus é o todo. Nós temos que entender que não adianta estar procurando Deus fora de nós, se Deus está dentro de nós. Basta apenas que nós possamos, sim, alcançar os pontos básicos e necessários para essa identificação com Deus. É errar cada vez menos, para, em consequência, acertar cada vez mais. E aí o Deus interior ele vai brotando a cada instante para um momento em que possamos nos sentir absolutamente identificados e gratificados à divindade maior. Então, vamos deixar de lado essa situação de busca de um Deus material. Esse Deus não existe. Esse Deus é aqui, é tudo. Esse Deus está dentro do nosso coração. A partir do instante em que nós possamos nos predispor uma condição de realmente encontrar Deus, todas as casinhas floridas, luminosas, bonitas que a gente encontrar, a gente pode entrar que Deus vai estar lá, porque Deus está em todos os lugares. Busque encontrar Deus. Que assim seja. Corrente de energização da água. Olá, minha gente. Nós chegamos ao fim de mais um programa Visão Espírita. E é claro que para nós, a sua participação, nos vendo, nos ouvindo, é de muita importância. Mas vamos agora fazer a nossa prece de encerramento, o nosso encontro final. E para isso, é claro, sabemos que você já colocou o seu copo de água ao lado, para que ele possa ser energizado e você possa depois usufruir desses benefícios quando tomar a sua água. Gente, o momento é de reflexão. Nós precisamos estarmos sempre ligados à necessidade da nossa participação em todo o contexto espiritual do planeta. Sim, do planeta, eu digo. Embora nós estejamos aqui reunidos, embora vocês estejam nos vendo, nos ouvindo, é importante que essa união de corações se faça para que nós possamos criar uma força maior. Então é o momento, sim, que pedimos aos irmãos espirituais que possam colocar nesta água todos os elementos necessários que irão nos fazer bem, irão nos favorecer. Mas que nós não percamos a oportunidade do momento para pensar em tantos e tantos que estão ausentes desse nosso convívio, mas necessitam tanto quanto nós necessitamos. É quando pensamos em tantas crianças que estão abandonadas, é quando pensamos em tantas pessoas idosas que estão desamparadas, é quando pensamos em tanta gente que ainda passa fome nesse mundo. É quando nós pensamos, sim, da necessidade de que, através do nosso pensamento, nós possamos levar a cada um desses que necessitam mais do que nós o conforto espiritual que eles precisam para se manter, para estar cada vez mais identificados com a sua própria situação e a busca da melhora dessa situação. Que nós possamos ajudá-los, sim,
expandindo o amor de nosso coração, que possa envolvê-los e possa, de certa forma, fazer com que se sintam parte desta humanidade da qual todos somos parte, mas que essa participação se faça no sentimento de que somos verdadeiros irmãos, tanto aqui como lá, ou seja, lá onde for, que o nosso pensamento agora possa se unir e juntos possamos dizer: obrigado, Deus, obrigado de todo o nosso coração. Que assim seja. Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, quero te ver, entender que tudo passa, que a terra é uma escola, quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade firme tem felicidade. Vem viver a emoção, dê a mão, vamos seguir. Quem quiser um tempo novo tem que ter bondade. Eu quero amor, eu quero amor, eu vou te amar, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor, eu vou te amar, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa